Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os ouvintes, para quem está assistindo Ponto Final. Vera, a semana começou com o presidente Lula querendo acertar a articulação política do governo, não é a primeira tentativa desse gênero, e até aqui também sem nenhuma garantia de que possa funcionar a longo prazo, né? O governo está fadado a ter sempre essa maioria inconstante, a depender do tema em debate no Congresso? Eu acredito que sim, Carol, que essa vai ser uma tônica dos 4 anos do governo Lula III, porque existe alguma capacidade de mobilização e de convencimento quando se trata de matérias econômicas, sobretudo aquelas que criam programas sociais, então que aumentam benefícios como Bolsa Família, como o próprio salário mínimo, e que criam, por exemplo, reformas mais de longo prazo, como a reforma tributária ou o arcabouço fiscal, mas o governo esbarra numa parede, numa espécie de barreira intransponível quando se trata de questões ligadas à segurança pública, aos costumes e a tentativas de, na economia, fazer vigir um programa muito petista, com uma cara muito petista. Então, todas as vezes que a pauta enveredou por esse tipo de tema, o governo deu com os burros na água. E também tem um fator adicional de preocupação, que é uma dependência excessiva da anuência e da ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar as matérias. Primeiro porque nem sempre o Lira está do mesmo lado que o governo. Então, nessas pautas que eu citei, ele costuma lavar as mãos. Segundo que a presidência dele está acabando, a sucessão dele vai ser deflagrada em breve e a gente não sabe o quanto ele e o governo vão estar afinados nessa questão. E também tem, às vezes, em que ele se sente contrariado, seja pela articulação política, seja por não ser recebido pelo Lula, por não ter as emendas que ele quer, os cargos que ele deseja, que aí ele claramente impõe dificuldades para o governo. Então, não dá para você depender tanto de um aliado que não é seu aliado raiz. Então, o governo tem um problema que vai além da entrada do Lula receber deputado, fazer café, receber no Alvorada, fazer festa junina, qualquer uma das coisas que ele já fez no passado e que resultavam em grandes maiorias para os governos dele anteriores. Ele tinha esse hábito de receber deputados para churrasco, senadores, e isso costumava ser o suficiente para manter uma base coesa. Hoje em dia, com essa discrepância ideológica que existe entre um governo de esquerda e um Congresso primordialmente de centro-direita, no qual as bancadas temáticas conservadoras têm muito peso, como a bancada evangélica e a bancada da bala e a bancada ruralista, ele vai sempre cortar um dobrado quando precisar de maiorias para aprovar os seus projetos. E agora a gente tem aí um novo teste com esse projeto que o governo mandou na forma de uma medida provisória e que quer compensar a prorrogação da desoneração das folhas de pagamento, que foi uma batalha que ele já perdeu. Então, a compensação para uma coisa na qual você foi derrotado e que desagradou um tanto de outros setores. Então, isso já mostra que a batalha não é simples e que não adianta só o sorriso do Lula para resolver. Ô Vera, essa semana também teve a polêmica Guerra das Blusinhas, né? Finalmente com desfecho, aprovada a taxação de 20% nessas compras até $50. Isso resolve o problema da indústria e do varejo nacional? Acho que não, né? Não resolve, né, Carol? Porque são setores que estão muito sucateados, principalmente nesse caso a indústria, né? Perdeu competitividade ao longo de décadas de falta de investimento em tecnologia, em inovação, e em realmente uma concorrência bastante desleal, principalmente com o que entra de importado da China, do Vietnã, da Indonésia, com mão de obra muito barata.
e com essas vantagens aí que houve por muito tempo em termos de impostos, então a indústria têxtil foi perdendo muita capacidade de competição, a indústria calçadista, mesma coisa, que são as que mais sofrem com essas compras aí de até $50. E o varejo também vai continuar tendo uma dificuldade de competir, porque os preços vão continuar mais baratos em relação ao que é produzido no Brasil, mesmo com essa alíquota. Essa alíquota é uma alíquota que foi a única possível de ter um acordo para que o governo, enfim, entrasse, que o Lula não vetasse, e que fosse possível chegar a um denominador comum, mas não é uma alíquota capaz de equiparar, de fazer com que o produto brasileiro e os produtos trazidos da China e de outros países estejam em igualdade de condições para competir. Então, não, é um paliativo, reduz um pouco essa desigualdade. Ainda tem que ver aí uma série de regulamentações administrativas de como começa a cobrar esse imposto, como vai se dar, e se esses e-commerces gringos não vão dar um outro jeito de burlar a nova taxação, mas é só isso, um paliativo mesmo, não vai resolver o problema de competitividade nem da indústria e nem dos varejistas que vendem online, os brasileiros. Agora, Vera, mesmo com esse acordo aí nas blusinhas, chegou a ter um entreveiro, né? Quando o Senado paralisou, o Arthur Lira não gostou, depois a coisa andou, mas mesmo assim o Lira desencavou lá um projeto que anula com as delações de réus presos, projeto esse que poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que leitura a gente pode fazer desse movimento do Lira? Foi um recado? Isso vai adiante? Isso deixou o governo bem ali encafifado, Carol, bem perplexo, porque justamente se deu no dia em que se resolveu esse imbróglio da blusinha. Então ninguém esperava um recado tão rápido e tão imediato, contendo em que no fim das contas era difícil, mas que o Lira saiu ganhando. Então todo mundo ficou sem entender o que ele queria. E como ele teve recentemente com o presidente Lula, e aparentemente até andaram conversando sobre a sucessão dele, ficou no ar isso que ele deseja. A gente sabe que ele era um aliado do Jair Bolsonaro e que no mérito ele tende a concordar com esse projeto, porque ele beneficia não só o Bolsonaro, mas tem o potencial de beneficiar todo e qualquer político que for apontado numa delação nessas circunstâncias. Então é uma coisa meio em causa própria da casa que ele preside. Tanto é que foi um pedido do líder do PV, não foi uma coisa que ele decidiu, ele só acatou e referendou, porque se também ele não acatar e não referendar, nada anda na Câmara. Então, se ele acatou e referendou, é porque ele concorda e tem algum interesse nisso. Mas acho que ele não queimaria caravelas nem pontes com o Lula para beneficiar o Bolsonaro nessa altura, ele já se dissociou bastante do bolsonarismo. Então, foi um recado, claramente. Ninguém entendeu exatamente onde ele quer chegar e ninguém sabe se vai andar tão rápido. Era um projeto que estava arquivado de um deputado que nem está mais lá, que é o Vadi Damus, e que pode ou não ter a sua urgência votada, a depender do ânimo e do humor desse personagem chamado Arthur Lira. Então o governo está ali sondando para entender por que esse recado veio agora e o que o Lira pretende com ele, mas eles acreditam que tem a ver com a necessidade de costurar rapidamente algum acordo para a sucessão dele. Então essa é a hipótese que eu mais ouço do lado do governo. Pois é, e falando nesse assunto sucessão, o Lira colocou um prazo para escolher quem será o candidato ungido para ser o seu sucessor, agosto. Por que já? Então, isso também foi outra coisa que surpreendeu, porque ele vinha falando, não falem nesse assunto, não admito falar nesse assunto, não quero tratar disso agora, isso me ofende, não sei o que tal, e de repente, agosto, que é agora. Então, juntando as duas coisas, né, ele ter dito isso no aniversário do deputado Pedro Lupion, como a Milena Teixeira trouxe aqui no Viva Voz, no meio da semana, e que depois eu confirmei com outras pessoas que estavam lá, e que foi isso mesmo, que é agosto, e que ele também falou esse prazo de agosto antes dessa festa para os pré-candidatos. Então ele deu a entender para quem está postulando a cadeira dele que em agosto ele vai ungir alguém.
isso coordenado ao fato de que ele falou, olha, o Lula não vai vetar ninguém, com esse recado, me dá a entender que ele quer chamar o governo para conversar sobre isso, entendeu? Que ele quer ter um acordo em torno disso e principalmente a garantia de que o governo não vai lançar ninguém nos calcanhares dele. E ele fazendo isso antes das eleições municipais, e enquanto o governo ainda tem um monte de coisa para votar esse ano, ele faz em condições de quem tem poder de atrapalhar. Então ele está mostrando isso, olha aqui, eu tenho poder de atrapalhar, vamos fechar logo esse acordo. Essa é a hipótese que parece fazer mais sentido e que eu ouço muito dentro da Câmara, dentro do Senado e também no governo, que ele ao mesmo tempo lançou uma data e lançou uma ameaça para o governo no sentido de, olha, vamos sentar aqui, vamos acertar isso para não ter surpresa para ninguém. Vera, semana também teve divulgação do PIB, né? Crescimento de 0,8% no primeiro trimestre. O governo bateu bomba, celebrou a divulgação desse crescimento. O ministro Fernando Haddad já deu uma vacina. Ele falou, olha, foi bom, mas a gente tem aí as perdas no Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que fica para frente. Que análise a gente pode fazer desse cenário? Foi um PIB bastante interessante. Interessante principalmente porque se esperava um pouquinho menos, então mostrou uma vitalidade, principalmente no setor de serviços e o consumo das famílias, que cresceu bastante também. Isso costuma ser indicador de uma economia com dinamismo e com capacidade de empregar e de continuar crescendo, mas esse é um grande ponto de interrogação, esse do Rio Grande do Sul. E foi bom o Haddad ter posto já essa vacina e ter deixado claro que não tem nada garantido aqui para frente para o governo não dormir nesse berço esplêndido do 0,8% e achar que tá tudo, sinal, a prova de que estamos fazendo tudo certo, como o Lula chegou a tuitar, porque não é bem assim, né? Não é prova de nada, é um pouco acima do que o mercado precificava e não tem garantia de que com esse tombo do Rio Grande do Sul as coisas vão se manter nos trimestres seguintes. Então, é um dado positivo, porém, a coisa toda requer ainda muita atenção e também com a questão fiscal, que continua bem preocupante, um risco de descontrole no fiscal. Então, é uma semana que foi de boa notícia na economia, mas que ninguém ficou tão exultante quanto o Lula chegou a ficar e nem o Haddad. Fala em Rio Grande do Sul, Vera, teve alguns curtos-circuitos entre o Lula e o governador Eduardo Leite, né? O Leite foi a Brasília, depois o Lula foi ao Rio Grande do Sul, agendas ali separadas. Isso coloca em xeque a reconstrução do Estado? Eu acho que atrapalha muito, Carol, porque é uma reconstrução muito complexa, demorada, que vai ter muita burocracia e entrave no caminho, vai esbarrar em falta de dinheiro, vai esbarrar em problemas ali de ordem natural mesmo, como você decidir algum lugar que não seja passível de risco para realojar uma série de famílias que não vão poder voltar para cidades que foram absolutamente devastadas. Então é muito complexo para que seja ainda mais atrapalhado por questões de natureza de picuinha política. E parece que essa semana, passado aquele choque inicial e aquela natural necessidade de convergência que há nos primeiros momentos que se seguem a uma tragédia, começaram as picuinhas políticas. A gente falou disso quarta e quinta, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e conversei bastante com pessoas do entorno do governador e também com ministros e assessores do governo federal. E eu colhi reclamações dos dois lados, então aquele cheiro de curto-circuito se confirmou. Cheirava curto-circuito, tinha cara de curto-circuito e era mesmo um curto-circuito. Porque o Eduardo Leite, por exemplo, não gostou do fato de que ele voou durante 1h30 com o Lula entre Brasília e o Rio Grande do Sul ontem. O presidente ouviu os pleitos dele por um auxílio emergencial, algo próximo ao auxílio emergencial, aqueceu, mas não disse que faria esse anúncio logo em seguida, numa solenidade no interior do estado, na qual ele, governador, não estava presente. Então, Eduardo Leite achou que isso foi meio uma traição e que entendeu como uma jogada individualista do governo federal, sem querer jogar junto. Também não caiu bem e não foi digerido até agora a nomeação
do Paulo Pimenta para ser o ministro extraordinário da reconstrução. Eles dizem, os aliados do governador dizem em uma espécie de cantilena, olha, não tem sentido você botar um candidato ao governo para ser um concorrente do governador eleito pelas urnas. Então, isso ainda não foi digerido e eles acham que o governo federal quer fazer tudo sozinho e não ouve o governo do estado. Em contrapartida, o governo federal se queixa do fato de o Leite fazer as reclamações dele, os pleitos, sempre pelas redes sociais. Então, ele pressiona o governo pelas redes sociais antes de falar com o Lula ou de falar com os ministros. Eles acham que isso também é uma forma de traição e de você fazer um jogo individualista. Se queixam de que ele levou um pacote pronto a Brasília nessa semana e queria chegar lá e falar, ó, eu apresentei isso aqui e cantar de galo. E aí, por isso que ele teve mais dificuldade em marcar as reuniões que ele precisava marcar. Então, tem sim uma indisposição de lado a lado, que ninguém admite publicamente. Quando você fala em on, tentar tirar alguma coisa em on, não. O governador não foi na solenidade do Lula porque ele tinha uma audiência com uma delegação da Holanda que está ajudando tecnicamente na reconstrução. Ah, não, o Leite não foi recebido porque o Lula tinha outras agendas. Mas, por trás dessas justificativas oficiais, tem sim uma desconfiança e um mal-estar de parte a parte que, com certeza, vão atrapalhar no processo de reconstrução e que, portanto, precisam ser minimizados, dissipados e superados. Temos música hoje, Vera? Temos música. A gente vai de música internacional, indie rock, que é bem minha praia, porque tá no Brasil, já tocou aí no Rio, no Vivo Rio, e agora faz 2 shows aqui em São Paulo, um hoje, logo mais, e o outro amanhã. O de amanhã ainda tem ingresso, por isso a dica. A banda Interpol é uma banda norte-americana do início dos anos 2000 e que se inspira muito, é visível que eles se inspiram no Joy Division, banda inglesa ali da virada dos anos 70 para os anos 80. Então eles vão tocar os 2 primeiros discos dele, o Turn On Bright Lights de 2002 e o Antics de 2004 na íntegra. Para fã de indie rock é um programa muito bom, eles já tiveram no Brasil, já vi algumas vezes. É um show ali muito poderoso, muita guitarra, muito baixo, então é isso, é indie rock nesta noite friazinha de São Paulo. E eu escolhi uma música do Antics justamente para trocar. Slow Hands é uma das mais conhecidas. Muito bom. Vera, bom fim de semana, até segunda. Obrigada, Carol, para você também, para os ouvintes, até segunda-feira.